Sabe quando você vê um filme ou uma série e durante toda a extensão do que quer que esteja passando você fica simplesmente perplexo? Mas não num sentido de que porra é essa que eu tô vendo na série do Flash feita com orçamento suficiente pra comprar 2 Sete Belo no fiado, mas sim naquele sentido charmoso, instigante. Caracas. Porra, fico perplexo. Pois é, essa é exatamente a sensação que eu tive durante as 1 hora 45 minutos e 04 segundos de Dark City, um filme de ficção científica neo-noir lançado em 1998, que tinha uns toques meio góticos, um pouco de expressionismo alemão e o filho do Freddy Krueger com Conde Orlok. Esse filme inclusive voou baixíssimo no radar cinematográfico da época, mas ele pavimentou o caminho para muita ficção boa, inclusive Matrix. You are confused, aren't you? Frightened. That's all right. E bem-vindo ao primeiro vídeo da banca do Trujillos. Eu sou o Trujillos. Desculpa o spoiler. E aqui a gente vai trocar uma ideia sobre filmes e quadrinhos todo final de semana, sem favoritismo ou frescuragem. E pra você que resmungou aí no fundo, mas banca nem tem filme, vá de retro fake news. Não só tinha, como foi o lugar onde eu encontrei o meu primeiro filme em DVD que eu comprei lá numa banquinha pra testar um leitor de DVD que a gente comprou pro PC aqui de casa na época. Era a Bruxa de Blair no encarte americano, assim, de daqueles papelão meio vagabundo que vinha um bagulho do tamanho de uma A4, assim, e um disco de DVD no meio. E você pode imaginar o quão emocionante foi assistir numa cadeira de madeira, tipo aquelas de cozinha, no meu Sync Master de 15 polegadas. Enfim, vamos falar do tal Cidade das Sombras. Dark City faturou nos cinemas 27,2 milhões de dólares. Aí a gente subtrai 27 milhões que eles tiveram de custo do filme e ficamos com 200 mil dólares e um fracasso comercial de troco. Isso também fala muito sobre a mentalidade do público na época, porque o próprio estúdio que distribuiu o filme pediu pro diretor colocar uma narração no começo explicando alguns pontos da narrativa, com medo de que o pessoal que fosse ver esse filme não entendesse qual que era da história. E aí simplesmente esse texto do início ele entregava a trama toda, mais um spoilerzão gigante. E provavelmente teve gente que ainda não entendeu o filme mesmo com isso. Essa narração não existe na versão do diretor lançada em 2008 e particularmente eu prefiro a experiência sem ela. Então se você curte um bom mistério que não subestima a sua capacidade interpretativa e de acompanhamento dos eventos que estão na tela, com umas bizarrices e uma atmosfera que realmente te prende do começo ao fim, eu indico assistir a versão de 2008. Agora, se tem uma coisa que é indiscutível em ambas as versões é que esse filme é bonito. Ele tem uma fotografia excelente, com ângulos e contrastes muito bem caprichados, um CGI muito competente e, claro, aquele charme da década de 90 e anos anteriores que colocava os atores em cenários de verdade, né? Aquela coisa grandiosa, cheia de detalhe, com um efeito prático, sabe? Numa ambientação sensacional e incomparável. Inclusive dá até uma saudade de quando o cinema tinha figurante de verdade, né? Antes dos elencos terem só 5 pessoas e uma cutscene de Play 2. Hoje em dia, até pra filmar numa rua que já existe, os caras usam chroma key, porque a rua já tá pronta. A história também é muito boa, puxando pra um lado um tanto surreal, que mistura um protagonista sem memória envolvido em uma trama de mistérios de assassinato e tals, a uma ficção científica neo-noir bem dark, com toques de existencialismo e expressionismo alemão. É um filme que permanece bonito até os dias de hoje, com uma trama bem sólida, carregada de mistérios pra valer, e alguns ficam até mesmo a encargo do espectador desvendar, né? O filme te dá mais perguntas do que respostas e conta sim com um desenvolvimento muito bom que prende a sua atenção do início ao fim. Isso, claro, se você gostar da proposta do filme, óbvio. Definitivamente um prato cheio pra quem curte um bom mistério mergulhado numa realidade um tanto estranha e hostil. E falando em mergulhar, agora a gente vai entrar de cabeça na parte com spoilers pro pessoal que quer ver aí um resumão da história. Ih, rapaz.
O filme começa com um plano de estabelecimento, porque eu não sei se tem tradução para establishing shot, que vai lá do James Webb até o Keith Sutherland na sua única missão que não tem um prazo limite de 24 horas. E se ninguém tiver falando aqui, você tá vendo a versão do diretor. O relógio do cara trava à meia-noite e daí a gente vai direto para um hotel meio estranho com o nosso protagonista mergulhado numa banheira de Nesquik. Ele acorda, tá com uma machucadinho na cabeça, não tem memória nenhuma, não sabe o que tá fazendo, tropeça no peixe, depois taca o peixe na banheira de Nesquik e aí levanta aquela pergunta, não era melhor ter morrido? Talvez. Aí beleza, ele vai fuçando nas coisas, aquela vibe meio pós-carnaval, ultra ressaca, motherfucker plus advanced, se troca, bota uma roupinha decente, aí o telefone toca e do outro lado o nosso doutor fala que o rapaz perdeu a memória e que tem um pessoal indo lá, né, causar confusão, o pessoal tá indo atrás do menino. Ah, e também fala que ele fez parte de um experimento que não deu muito certo e é provável que esse pessoal não tenha gostado muito do resultado. E talvez valha a pena lembrar que tem uma moça morta no chão fazendo propaganda pro filme do Jigsaw lá, dos Jogos Mortais. Ele desce na recepção e geral tá curtindo uma soneca da pesada. Mas do nada o povo acorda como se nada tivesse acontecido. Então nosso protagonista troca uma ideia com o cara da recepção. Ele percebe que o nome dele começa com J e o sobrenome é Murdoch. Também que ele ficou 3 semanas no hotel e naquele específico dia estava vencendo ele o pagamento dele. Então mais do que isso não estava mais para estender. E por causa disso ele sai meio confuso. E o cara da recepção sobe até o quarto, até o 614, para averiguar a situação do menino lá e, sei lá, pegar o quarto de volta, digamos assim. Mas ele é surpreendido por uma mãozinha abusada no meio do caminho. E aí a gente pode dar uma boa olhada aí nos Conde Orlok dessa realidade. E também já fica claro que esse tal experimento que o nosso colega aí fez parte, envolvia certas agulhas altamente estilizadas, mas talvez não higienizadas, e que esses caras estranhos também têm uns poderes Jedi. Sleep now. Pouco tempo depois, a polícia chega no hotel, o recepcionista é outro, mas fala como se fosse o mesmo de antes, mistério. E o tal do quarto 614, onde o Murdoch acordou, é oficialmente uma cena de crime, né? Porque tem um defunto ali. Cena de crime essa conectada a mais 5 assassinatos, né? Foram 6 mulheres mortas no total, mais ou menos nesse estilo, com essas espirais e coisas do tipo. Então todas elas estão conectadas e o Murdoch, querendo ou não, é o suspeito número 1, né? Os caras estão achando que ele é um serial killer agora. E isso tudo serve para estabelecer o plot do filme, que é o cara, né, o Murdoch, procurando a sua própria identidade, tentando entender como que essa cidade funciona, o que realmente está acontecendo, enquanto ele foge não só da polícia por causa desses supostos crimes que ele cometeu, mas também desses caras chamados estranhos, que fazem jus ao nome inclusive, que estão buscando ele por outros motivos. E um dos pontos mais marcantes da narrativa é que todo mundo meio que sente que tem alguma coisa errada e ninguém consegue apontar o dedo para o que é, mas a parte mais clara desse estranhismo que existe entre eles é que existe um local chamado Shell Beach, não com I. E esse local todo mundo fala que já ouviu falar, todo mundo já visitou, mas sempre que alguém pergunta como faz para chegar lá, ninguém sabe, ninguém lembra. Então fica aquela coisa meio estranha, tipo, poxa, como é que eu não consigo lembrar disso e tal? Mas de uma maneira geral, mesmo com todas essas coisas estranhas que acontecem na cidade, até o fato de nunca ficar de dia, meio que tudo passa despercebido. Os caras ignoram e tocam a vida como se nada tivesse acontecido. E um ponto bacana de ressaltar aqui é que o protagonista lá no comecinho já deixa claro que tem algumas memórias que o levam até essa tal de Shell Beach, né? Ele tem certos flashbacks que o instigam a querer chegar lá, mesmo que ele não entenda muito bem o porquê. Inclusive, eu acho que agora é um bom momento para falar que ele tem poderes telecinéticos que são capazes de alterar a realidade. Então o cara desmancha o chão, faz porta brotar na parede, ele pode literalmente mudar aquela realidade para o que ele quiser. Mas nesse âmbito dos poderes a gente entra daqui a pouco, porque agora a gente tem uma revelação muito importante sobre os estranhos que mostra que eles não são humanos, eles são uma forma de vida parasitária que ocupa corpos de humanos mortos.
Uau! Aparentemente eles também moram no subterrâneo da cidade, numa espécie de evento de cosplay permanente da Organization 13. Um salve pra quem é fã de Kingdom Hearts. E nessa parte do filme eles falam que viram o Murdock usar os poderes, que eles não estavam esperando por isso, que o cara tá meio que evoluindo. Eles ressaltam também o como ele é diferente dos outros cidadãos dessa cidade e falam da importância de trazer esse cara pro lado deles, de ter esse poder junto com eles, não necessariamente o cara vivo, né, mas o poder. We can know nothing until we possess him. Então por isso eles estabelecem um plano de captura e nesse meio tempo o Murdock tá lá trocando uma ideia com a suposta esposa dele, já que ele achou uma chave no bolso do casaco lá que ele pegou e a chave levou ele até um apartamento que era onde ele morava com essa moça aí. Papo vai, papo vem, a gente também descobre que o doutor é a única pessoa da cidade que troca uma ideia franca aí com os estranhos, interage, conversa, trabalha junto com os caras, mesmo que não pareça exatamente muito voluntário, mas agora ele tá sob suspeita de ter ajudado Murdock com alguma coisa, uma coisa que envolve implementação de memórias. É nessa parte também que ele fala que esse tal processo de implementação deu errado porque o Murdock acordou no meio do procedimento e fez a seringa sair voando da mão dele, e também é citado uma tal de afinação, que eles chamam de tuning no filme, que vai acontecer à meia-noite daquele dia. Ou daquela noite, porque nunca tá de dia. Ou seja, o Murdock tá sem memórias porque elas literalmente não foram injetadas nele. Tiraram as que ele tinha e não colocaram nada no lugar. E essa afinação, por sua vez, é um processo através do qual esses estranhos alteram a realidade usando as memórias dos humanos como base do procedimento. Então, eles mudam as memórias das pessoas para que elas se convençam de que tal coisa era de uma certa maneira, para que elas achem que têm vidas diferentes. Eles falam assim, um dia você é uma pessoa pobre e tal, você tem memórias de ser uma pessoa pobre. Eles chegam lá, faz afinação em você, pá, injeta memórias novas e aí você se lembra de ser uma pessoa rica, por exemplo. E eles mudam tudo ao seu redor, muda as casas, muda o cenário. Mano, é muito boa essa parte, é incrível mesmo. Então, eles alteram toda a realidade e para tornar essa realidade verossímil para as pessoas, eles mudam as próprias memórias dela, que são todas forjadas. É tudo feito literalmente em laboratório pelo doutor. Então tem até uma cena que eles têm uma esteira, pique Fordismo, assim, que eles estão literalmente criando, forjando itens pra tornar essa realidade crível. Eles estão mexendo em documento, bolsa, sei lá, um monte de tranqueira que é pra realmente fazer aquela realidade nova se tornar verdadeira pra os caras quando eles acordarem depois do processo de afinação. E isso explica, por exemplo, por que o cara da recepção virou outro do nada, mas que acreditava que ele trabalhava ali desde então, e o original, né, o primeiro senhor que tava lá, agora ele acha que ele é um dono de banca de jornal faz 25 anos. E isso, por sua vez, também revela que o Murdock não era um assassino, nunca foi esse assassino, porque eram apenas memórias que seriam plantadas na cabeça dele, e também que tudo que ele lembra de ter passado com a própria esposa dele, aqueles flashbacks do começo, e até mesmo a sua própria infância, é tudo mentira. Mesmo que o filme te empurre um papo aí de que eles se amam mesmo assim, não dá pra falsificar isso. Alguns acontecimentos depois, o Murdock acaba convencendo o policial que estava perseguindo ele de que tem alguma coisa errada com essa realidade, e juntos eles rendem o doutor e fazem o cara levá-los até a tal da Shell Beach, porque o doutor sim lembra o caminho para esse lugar. E aí durante esse processo, no caminho, ele explica uma coisa muito importante sobre o filme, que é explicado no começo da versão original. E aí, se você assistir a versão de 98, todo esse mistério sobre quem é o doutor perde completamente a graça. Então ele fala que os estranhos criaram essa cidade, criaram tudo que existe nela, como a gente viu um pouco antes, né, que eles alteram toda a realidade do jeito que eles querem. Ele também fala que as pessoas foram trazidas de outro lugar pra lá, não sabe se de onde, então você não sabe se as pessoas foram abduzidas, se elas morreram e foram pra lá, não se sabe, o filme não explica, essa pergunta fica pra você responder, né, tipo, tirar sua conclusão. E todo o propósito dessa cidade, digamos assim, imaginária, é para que eles possam fazer experimentos com as memórias das pessoas para entender o que torna os seres humanos únicos. Eles acreditam que a resposta para a alma humana tá nas memórias, e eles estão tentando entender o que torna cada pessoa uma pessoa isolada das outras, porque eles, como espécie, têm uma conexão neural entre todos, né? Aquela coisa de hive mind, que todos eles são conectados, então eles não têm memórias únicas, é tudo memória compartilhada, e eles acham que o jeito de salvar a espécie deles da extinção
é tornando-se algo único e adaptável, assim como os humanos. E aí, para isso, eles têm que entender o que torna os humanos especiais, e eles acham que essa resposta tá na alma dos humanos, que por sua vez é composta por experiências e memórias. Então a cidade inteira é um grande projeto de feira de ciências para os caras entenderem como que eles podem fazer a espécie deles não ser extinta. Basicamente é isso. E além de não responder como que eles chegaram até lá, o filme também não responde como que o Murdock meio que evoluiu, porque ninguém na cidade tem os poderes telecinéticos que ele tem, a não ser os estranhos, que é o Mr. Book, o Mr. Quick, o Mr. Hand, o Mr. Os caras têm tudo nome de bosta de, sei lá, de substantivo e verbo. Mas essa última pergunta, né, de como que eles foram parar ali é muito relevante, porque eles estão no espaço, numa cidade em formato de rosquinha flutuando no meio do nada, que, nossa, é o sonho de todo terraplanista. E no caso, a tal praia era só um pôster numa parede que escondia literalmente o universo. Tem um pôster, o cara vai lá dar uma marretada na parede, quebrou a parede e pá. Tipo terra plana mesmo, assim, que você ia pra borda do mundo e caía. Aqui você vai pra borda do mundo, você voa, você vai pra longe. Mas enfim, enquanto eles descobrem aí o espaço e a fronteira final, nesse momento Dora aventureira, os estranhos alcançam eles mais uma vez e fazem lá a moça de refém, e o Murdock fica, não mata a mina, tal, não sei o que, fala, então se entrega, e fala, beleza, me entreguei. Ele se entrega, vai ser experimentado, porque agora eles querem saber por que o Murdock é tão diferente, por que ele evoluiu, o que tem de diferente nele. Então eles querem tirar essa capacidade do cara pra continuar fazendo experiências nele e entender melhor com base no que eles estão aprendendo junto com esse maluco aí. Só que quando o doutor vai injetar lá o conjuntinho de memórias que ia convencer o Murdock de ser um assassino, na verdade ele injeta um conjunto de memórias customizadas, na qual ele se inseriu em cada lembrança aí, meio que ensinando várias coisas sobre os estranhos pro Murdock. Então, tipo, ele ensina como é que ele usa os poderes telecinéticos, como que o cara faz pra voar igual os menininhos lá que flutuam na cidade, os bracinhos duros, assim, ó. Meio que faz que nem a Matrix mesmo, assim. Ele aprende em segundos, por causa de uma injeção de memória, como controlar esses poderes que só os estranhos tinham até então. Desta feita, ele acorda poderosíssimo e tem uma treta telecinética com os caras ali, dá umas olhadas brabas, assim, um olhar 43, um olhar 38, um olhar 762, 556, ele, mano, ele sai destruindo todo mundo, joga os caras pra parede, joga os caras pra cima, pra baixo, e arriba e abaixo, e no final ainda sai voando num pique assim, treta de Dragon Ball, sabe, quando os caras voam, Superman dando cabeçada. Tem uma pegada meio Harry Potter também, o cara joga a faca e fica que até me lembrou um pouco, não visualmente, da treta com o Sr. Smith no final lá do Matrix, que tem todo mundo em volta, né? E eles estão brigando meio que na chuva ali. Essa cena me lembrou um pouco, não sei porquê, me deu essa impressão. Mas enfim, com os vilões devidamente derrotados, a cidade basicamente reconstruída e o Murdock agora com um status de Deus praticamente, ele cancela o loop do relógio, faz amanhecer nessa nova realidade, aí, dando até a alusão a agora é um novo dia, sob nova gerência, mensagem de agora, a partir de agora é uma nova realidade, um novo dia, tem luz, enfim. E o filme se encerra com ele indo até a sua suposta esposa, numa construção ali, numa cena que era mais ou menos como ele lembrava de como seria a Shell Beach, né, naqueles flashbacks da cabeça dele. A única coisa é que a moça foi injetada lá com outras memórias, então ela não é nem mais a mina que era no começo, agora ela chama Ana, então eles estão começando do zero basicamente. Mas de qualquer maneira, eles viveram felizes para sempre, numa realidade fictícia que foi criada para ser um projeto de feira de ciências alienígena. É isso, não sei se é um final muito feliz, sabe? Ele só tomou conta de tudo, remodelou tudo e é isso. Ali ainda é de mentira. Mas é assim que acaba Dark City. Definitivamente um dos filmes mais interessantes de ficção científica neo-noir, com essa pegada meio sombria que eu assisti. Não é o único que eu acho bom, mas é um dos mais legais que eu conheço. E definitivamente, se você curte esses filmes da década de 90, com essa pegada assim, com esses efeitos práticos, com esse estilão diferente, não pode deixar passar batido. Mas e você, já conhecia esse filme? Ficou conhecendo agora? Vai assistir aí para ter a sua experiência com ele? Já sabe, comenta aqui a sua resposta e também o que você achou do longa e, se quiser, do próprio vídeo. Eu vou ficando por aqui, então fique com Deus, a gente se vê numa próxima e tchau, tchau.